Redução nos impostos dos carros populares. Será que o desconto vai ser realmente tão atrativo, tão interessante a ponto de você trocar o seu veículo e comprar um carro 0 km? Eu fiz todo um estudo para te trazer informações para ajudar na tua tomada de decisão. Então fica comigo até o final desse vídeo. Não se distraia. Fala riquezas, Edu por aqui. Olha, recentemente o governo federal veio a público e criticou o preço dos veículos no Brasil. Segundo o governo federal, o preço dos carros populares hoje são acessíveis somente à classe média. E a intenção do governo é reduzir os impostos federais para tornar o preço do carro mais acessível. Agora olha só, não sei se você já parou para pensar, mas o preço dos veículos vendidos no Brasil aumentou 85% nos últimos 5 anos, ou seja, desde o ano 2018, 2019, nós tivemos um aumento de 85% nos carros brasileiros. Isso é praticamente dobrar o preço em que ele estava sendo praticado lá em 2018. E só agora, no ano de 2020 a 22, o preço dos automóveis aumentou 51%, ou seja, a metade do preço a mais, tendo como principais fatores falta de semicondutores, o aumento do preço do aço e, obviamente, o aumento do preço do transporte pelo aumento do combustível. É claro que o preço do carro no Brasil nunca foi barato, até se comparado com o preço dos carros na Europa. Segundo um estudo realizado, só em 2022, o preço médio dos carros vendidos, dos carros novos vendidos no Brasil, ficou em R$130 mil. O Brasil tem uma frota de veículos hoje que o coloca na 6ª posição mundial. A primeira posição, como você pode ver aqui na tela, é Estados Unidos, com 264 milhões de veículos. Depois nós temos a China, com 172 milhões de veículos. Na sequência, o Japão, com 77 milhões de veículos na sua frota, a Rússia, com 51 milhões, a Alemanha, com 48 e, finalmente, o Brasil, com 45 milhões na sua frota, ou seja, uma frota bem considerável e relevante para a economia brasileira. Você pode ver nessa tela que a quantidade de emplacamentos desde 2017 vem aumentando em média, enquanto que o preço médio dos carros também vem aumentando, mas a gente tem aqui em 2020 uma queda considerável da compra do emplacamento de carros por conta da pandemia do Covid-19, depois retomando no finalzinho de 2020, chegando a 2021 com o início dos problemas causados então pela falta de matéria-prima e semicondutores, especialmente pela guerra na Rússia e na Ucrânia. E isso fez com que a produção e emplacamentos também reduzisse e automaticamente aumentasse o preço. Foi nesse momento que a gente teve a linha do preço aumentando muito superior do que a própria linha dos emplacamentos, que começou a reduzir. Então por isso que a gente percebe que o preço do carro 0 km não está nada acessível ao que era antes da pandemia. E por isso então o governo federal, claro que percebendo que a indústria automotiva está reduzindo a produção e está também ficando cada vez mais difícil para o brasileiro atualizar o seu carro, comprar um carro 0 km, substituir o seu carro usado, está querendo fazer então uma medida provisória para reduzir a taxação de impostos federais sobre os carros 0 km. E você pode ver nessa tela também aqui a projeção da Associação dos Fabricantes dos Veículos Automotores. Em 2021 foram produzidos, emplacados, 2.120.000 automóveis. Em 2022 esse número caiu para 2.104.000, representando uma queda de menos 0,7% dos emplacamentos internos, os emplacamentos aqui feitos no Brasil. Já a exportação teve um aumento de 27%, no entanto, pouco representativa frente à quantidade ou volume da frota interna. E a produção em si teve um aumento de 5,4%. Mas o que importa, justamente a gente olhando a economia, é a quantidade de emplacamentos, pois significa a compra do carro 0 km. A projeção
Danfa vê agora para 2023 é que haja um crescimento de 3% no emplacamento de carros 0 km, então passando para 2.168.000 emplacamentos no ano. Já a exportação com uma tendência de queda e a produção com um aumento de 2,2%. Olha, falando em projeção, em 2012, o então governo Lula também fez uma medida de zerar o IPI, o imposto sobre os produtos industrializados, no carro 0 km, o que fez com que a indústria automotiva crescesse naquele ano 6%. No entanto, depois de 2013, a indústria automotiva só decresceu. Será que é uma medida sustentável, então, reduzir o imposto sobre o veículo 0 km para incentivar a compra? Agora, algo é bem verdade. Um item muito preocupante também é a idade média da frota dos veículos de um país, pois se a idade média vai aumentando, quer dizer que os carros que estão rodando estão ficando cada vez mais velhos em termos de tecnologia, ultrapassados, dando mais problemas, mais manutenção, aumentando muitas vezes também o preço do seguro e em algum momento não sendo mais seguráveis. E a gente já pode perceber que o aumento da idade média da frota de veículos leves e caminhões também, especialmente os leves, sobre os quais o governo federal está querendo reduzir o imposto, vem aumentando sensivelmente já nos últimos 8 anos. Então, durante os últimos 8 anos, a idade média da frota de veículos leves no Brasil vem aumentando. Não teve nenhuma atualização de carros mais novos nas ruas para fazer a idade média da frota decair. Para você ter uma ideia, em 2020, a idade média da frota era de 9 anos e 10 meses. Ou seja, quer dizer que cada carro em média que está rodando na rua já tem seus 9 anos e foi fabricado então entre 2010 e 2011, pois estamos tratando de dados de 2020. Hoje, em 2023, a idade média da frota já alcança 10 anos e 3 meses. Ou seja, já tivemos um salto nesses últimos 3 anos do avanço da idade média da frota de veículos leves no Brasil. 10,3 então para a frota de veículos leves, e a frota dos caminhões já está alcançando 11 anos e 1 mês. Agora eu fiz uma pesquisa também sobre como que está a idade média da frota nos Estados Unidos, já que é o país que tem a maior frota de carros no mundo. Atualmente, o americano está com o seu veículo com 12 anos e meio rodando na estrada. São números inéditos também. O país nunca tinha vivido um número tão elevado, uma idade tão elevada da sua frota de veículos leves rodando. E isso também é sinalizado pelo aumento do preço do veículo, aumento da inflação e aumento da taxa de juros, impossibilitando o acesso ao carro novo, mesmo que financiado. Então, não é só o Brasil que vive essa situação, mas todos os outros países também. Até porque os fatores que afetaram o preço dos automóveis são fatores mundiais e não são fatores nacionais apenas. Agora eu trouxe um dado para você ver aqui, a composição de impostos que incidem sobre o carro 0 km. A gente tem alguns valores aqui como média e eles variam de estado para estado, principalmente os tributos estaduais. A gente colocou aqui a taxação atual do estado de São Paulo, onde nós temos ICMS a 13% em média taxação, o IPI, que é o imposto então de produção do produto industrializado, 11%, COFINS 7,6%, PIS 1,65% e mais o IPVA, que aqui está como base São Paulo, de 4%, e em alguns estados chega a 3% e alguns até um pouco mais, depende da política de cada estado. No cesto médio, a gente tem mais de 30% do preço do automóvel 0 km sendo caracterizado por tributação, sejam elas federais ou então estaduais. E onde que o governo federal, o governo Lula, vai conseguir então fazer a redução do automóvel 0 km com essa medida provisória que ele está estudando? Apenas os tributos federais, que são o IPI,
o COFINS e o PIS. Ele promete não mexer nos tributos estaduais. Então você pode ver que a carga tributária sobre um carro 0 km realmente é muito alta. Então não é só culpado a indústria automotiva, mas sim o governo é um grande sócio quando a gente compra o nosso carro 0 km, fazendo com que o Brasil seja um dos países com o preço do carro 0 km mais caros entre todos os demais países. E impactando dessa forma a idade média da frota, como nós já falamos há pouco, e também dificultando o acesso para a população mais carente ter o seu carrinho atualizado na garagem. E eu não estou contando aqui nem dos custos para você manter o carro, que vem seguro, vem manutenção, oficina, troca de pneu, enfim, vários custos para você manter o carro. Agora já deixo uma provocação aqui que eu vou responder mais no final do vídeo. Será que realmente é tão acessível assim? Será que é momento de você trocar o seu carro e buscar o 0 km? Olha, hoje no Brasil, em 2023, nós temos essa realidade. Os carros mais acessíveis de menor preço são o Mobi da Fiat e o Kwid da Renault a R$ 68.990. E também temos mais dois veículos que são o Citroën C3 e o Peugeot 208, ambos a R$ 69.900. Então esse é o carro, são os carros mais acessíveis na tabela de preços do mercado brasileiro. Agora, quanto vai chegar o desconto do carro 0 km lá na ponta na concessionária para você quando for lá fazer a compra? O vice-presidente Geraldo Alckmin, em uma entrevista que deu à imprensa há alguns dias, afirmou que o desconto planejado pode variar de 1,5% a 10,96%. Por quê? O valor do IPI, por exemplo, ele é determinado em função da potência do motor. Então ele pode variar de categoria. E também ele assegurou que todos os veículos com preço de até R$ 120 mil terão o desconto do tributo federal. Além do IPI variável em função da potência do motor, nós temos mais 3 fatores que o governo federal está colocando para determinar o desconto que o veículo vai ter. O primeiro fator é o fator social, ou seja, vai levar em conta o preço do veículo. Quanto mais barato o carro, maior o desconto. O segundo fator é o ambiental. A redução será proporcional à eficiência energética do modelo. Os carros menos poluentes terão desconto maior. E outro fator é a densidade industrial, ou seja, aqueles modelos que utilizam peças produzidas no Brasil terão maior desconto. Agora, quando questionado sobre quando esses descontos passarão a vigorar, Alckmin ainda não tem a data definitiva. Nesse momento, ele afirma que ainda estão sendo realizados estudos. Se o desconto é para variar de 1,5% a 10%, 10,96%, a gente poderia estar chegando a descontos de R$ 600 até R$ 6.000. Ou seja, ainda nós estaríamos falando aí de preço de carros de entrada, como nós vimos esses 4 modelos há pouco, ainda acima de R$ 60 mil. Ou seja, não é nada tão surpreendente de dizer, uau, agora o preço do carro 0 km vai reduzir pela metade. E outro fator, eu acredito, muito importante de considerar nesse momento e que você precisa colocar na ponta da caneta é que essa proposta de redução de impostos sobre veículos 0 km vem justamente no momento em que a população está muito endividada. Nós temos mais de 80% das famílias brasileiras endividadas. Nós temos 4 de cada 10 brasileiros com o crédito negativado no Serasa. Então, se eu faço essa pergunta, deixo essa pergunta para você, você pode deixar aqui nos comentários para a gente interagir. Será que é o momento adequado para o governo incentivar o consumo e até de um item de alto preço, ou seja, de um alto valor agregado, que a gente dificilmente vai conseguir comprar o carro 0 km à vista? Muito provável que a gente vai ter que recorrer a um financiamento, a um empréstimo
sobre o qual vai incidir uma elevada taxa de juros? Será que é um momento adequado para você comprar um carro 0 km ou trocar aquele carrinho que você tem lá na garagem? Outro fator que você precisa considerar que um carro 0 km, vamos imaginar que você tem um carro hoje que valha 25, 30 mil reais. Se você for comprar agora um carro de 60 mil, o que vai acontecer com o valor do IPVA no próximo ano? Ele vai aumentar, pois o IPVA é calculado sobre o valor do carro na tabela FIPE. Então, se você está pagando hoje um determinado valor, uma determinada quantidade de IPVA sobre o preço do seu carro, no ano que vem, com um carro 0 km, o valor do IPVA aumenta, sem contar também o aumento do preço do seguro, onde vai estar aumentando também o valor assegurado, ou seja, o valor do seu veículo. Então são questões que eu deixo aqui para você fazer reflexões. Deixe aqui no seu comentário as suas considerações para a gente fazer uma reflexão. Se essa proposta que o governo federal está fazendo realmente é uma proposta muito atrativa ou não é uma proposta interessante neste momento em que vivemos na economia. É claro que tem toda a intenção de aquecer a indústria automotiva, não é, de aquecer os empregos, as posições de emprego, mas a gente tem que olhar do outro lado também que a economia do Brasil precisa ser uma economia sustentável e nós brasileiros precisamos colocar os pés no chão, colocar as nossas dívidas em dia e poder voltar a um crescimento sustentável, principalmente depois da Covid-19, que estamos sofrendo essa crise econômica pós-pandemia. Se você gostou desse vídeo, deixe já o seu like e não se esqueça de se inscrever neste canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Não se distraia!